pessoas vencedoras aqui do nosso canal Sabendo Viver. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Sinara França, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental e também uma vencedora. Venci um relacionamento com um psicopata e hoje eu quero falar aqui com vocês um dos fatos principais que geram dores em uma filha narcisista. A partir desse ponto, é o ponto em que pode levar uma filha de mãe narcisista a sofrer muito. Mãe narcisista, ela é totalmente indiferente a seus filhos, por mais que ela cria uma imagem de mãe perfeita. Por isso que muitos filhos de mães narcisistas não percebem que suas mães são narcisistas. Claro que a mãe narcisista, aquela exposta, aquela que demonstra o tempo todo que ela é perversa, aquela que manipula, humilha, subjuga, despreza o filho, faz comparações na cara de pau. Essa mãe, ela é mais fácil de se perceber. E mesmo assim, o filho ele vai demorar muito até perceber que tem uma mãe narcisista. Porque geralmente o perceber a mãe narcisista é sempre após o conhecimento sobre esse transtorno de personalidade. Agora, uma mãe oculta é muito mais difícil, porque o agir da mãe narcisista oculta é muito de forma passiva-agressiva. Então, a imagem da mãe narcisista oculta é algo muito difícil de se perceber, porque ela não age de forma descarada. Ela vai manipular, ela vai causar mal aos seus filhos, mas de forma sutil, porque ela vai criar uma imagem de perfeição. Às vezes é aquela mãe que você foi criada e você viu durante todo o período que ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos, ela levava ao médico. Então fica mais difícil. E esse padrão, gente, é um padrão que é responsabilidade de qualquer mãe. Isso não é algo que é relacionado ao amor. Isso é uma obrigação. Amor é outra história. Amor requer toque, o falar e principalmente o agir. O amor é o cuidado, é a dedicação, é o respeito ao filho. E uma mãe narcisista oculta, por mais que ela consiga manter esse padrão de mãe perfeita, fazendo tudo pelo filho, mas ela não vai dar amor a esse filho. Ela não vai respeitar esse filho. Ela vai criar uma barreira junto aos seus filhos, no caso, se essa mãe narcisista tiver mais filhos. Então, ela vai criar uma barreira. Às vezes, é uma mãe que ela pode não ser exposta, mas é uma mãe que bate muito nos filhos, não respeita. Eu sei de fatos de filhos de mãe narcisista que, quando criança, brincando, se machucou e ainda apanhou da mãe narcisista. Mesmo machucado, essa mãe narcisista ainda bateu nessa criança, porque é da natureza, faz parte do desenvolvimento, crescimento da criança, ela brincar. Eu sei que a gente tem que vigiar, a gente tem que corrigir a criança, mas uma criança brincando, ela se machucar e a mãe ainda bater nessa criança é muita perversidade. Mas o que eu quero falar aqui com vocês é justamente sobre essa barreira que a mãe narcisista ela cria. E isso vai desencadear outros fatores. E como eu falei, a mãe narcisista, ela não ama seus filhos. Ela vai criar alguns padrões diferentes. Isso vai depender, tá? O que ela vai criar
como pessoa perfeita. Sendo bondosa para algumas pessoas, é aquela mãe religiosa que vai criar na mente dos filhos não um temor, respeito a Deus, mas sim culpa, medo. Esse filho, na verdade, qualquer situação que faça vai se sentir culpado, sentir que vai ser punido por Deus, que ela está sempre errada, que ela não pode sair daquele padrão. Então é assim que o filho de mãe narcisista vai sendo criado, se sentindo culpado, responsável por tudo que acontece de mal relacionado àquela mãe, porque a mãe narcisista, ela cria um padrão para o filho, no qual esse filho ele é totalmente desestruturado emocionalmente, porque não recebeu afeto, né? Aquela ligação mesmo de mãe com o filho, e vai sempre agir de forma a procurar o amor, procurar o agrado na outra pessoa, porque ela não conseguiu formar tudo isso dentro dela ou dele. Então, quando esse filho erra, justamente porque não teve o ensinamento certo, correto, o ensinamento do amor, o ensinamento do respeito, quando esse filho erra, a mãe vai culpar o filho. Ela não vai reconhecer nela que aquele filho está agindo daquela forma que foi pelos ensinamentos dela. Aliás, um mau ensinamento. Então ela vai culpabilizar esse filho pelos erros e ainda vai se fazer de vítima. Ela vai dizer: olha o que você fez. Eu sou uma pessoa que eu sempre sofro por conta das atitudes dos meus filhos. Meus filhos só me deram desgosto. Aí faz comparações, né? Os filhos de fulano, você nunca vê fazendo nada disso. Será que você não percebe a dor que você está me causando? A mãe narcisista, ela é muito sensacionalista. Ela sempre cria algo assim muito extraordinário, algo muito grande em cima do erro que um filho comete. Então ela vai sempre dizer que ela sofre por conta dos erros dos filhos, que ela sempre foi uma mãe dedicada, uma mãe boa, e o filho erra, mas ela não percebe que foi ela que deu aquele ensinamento. Claro, né, gente, que eu não vou dizer aqui que uma atitude de um filho seja 100% a responsabilidade dos pais, né? Nós somos seres individuais, nós podemos ter as nossas próprias escolhas, não é isso, mas eu estou falando aqui de mães narcisistas. E então, ela vai criar toda essa situação, né, de sofredora, aí vai dizer que tá doente, que tá deprimida, porque os filhos só causam problemas, só trazem desgosto, e enfim. Mas uma criança que ela é criada por uma mãe narcisista, é um fato que é muito importante perceber. Se você é filha de mãe narcisista ou filho, você vê uma barreira. A mãe narcisista, ela cria uma barreira entre ela e o filho. E esse filho não consegue se aproximar da mãe profundamente. O filho enxerga naquela mãe como se fosse uma ameaça. Mas isso é de forma inconsciente. Essa criança ou adolescente percebe nessa mãe que ela não pode ultrapassar aquela barreira. É como se houvesse mesmo um escudo. Então isso vai trazer sérias consequências. Por quê? Os filhos de mãe narcisista não conseguem se aproximar da mãe e ter um vínculo mais forte, mais afetivo, um vínculo de confiança. E, consequentemente, essa criança ela pode passar por situações e ela não vai ter coragem de conversar com uma mãe. E é aí que mora o perigo. Por quê? Se uma criança ela passa por situações difíceis, às vezes passa por bullying na escola, bullying dos irmãos, é uma criança que ela pode até ter sido assediada, abusada,
mas ela não consegue falar nada para a mãe. Então, tudo que vai acontecendo, ela vai guardando, ela vai segurando, porque ela teme a reação da mãe. Ela vê aquela mãe como algo muito separado dela. Então, ela não consegue manter essa conexão de mãe. E ela passa a guardar tudo. E até mesmo uma filha que está na adolescência, em que ela menstrua pela primeira vez, ela às vezes tem dificuldade de falar, de se abrir com a mãe. Ela às vezes vai escolher uma irmã, uma amiga para contar, porque ela nem isso ela tem coragem de falar para a mãe. Então isso vai trazer consequências sérias, porque a criança, o adolescente, não vai ter essa afinidade com a mãe e não vai ter essa confiança, porque ela sempre vai temer a reação dessa mãe narcisista. Então ela passa a ter medo. Ela não tem o respeito, ela tem medo dessa mãe, porque ela sabe que, consequentemente, ela falando alguma coisa para essa mãe, ela acredita que ela pode ser punida. Porque, às vezes, até quando criança, algo que essa mãe poderia ter defendido, essa mãe crucifica esse filho ou essa filha. E cria-se essa barreira. Então, a partir dessa barreira criada pela mãe narcisista, isso pode trazer sérias consequências para o filho. Porque algo que um filho poderia falar com a mãe, para a mãe ajudar, para ela se defender, para ela poder entender, né, a vida, principalmente na mudança da fase de criança para adolescência, pré-adolescência. Essa criança ela tem muitas dúvidas e ela quer respostas. Então, ela não consegue buscar nada disso na mãe. Ela começa a fazer o quê? Buscar externamente, fora, como eu falei, uma amiguinha, né? Um irmão, uma irmã. Ela começa a buscar isso nas outras pessoas. E aí que pode acontecer algumas situações, porque se ela não consegue se aproximar da mãe para tirar as dúvidas, compartilhar o que está acontecendo, ela pode aprender da pior forma possível, porque ela vai aprender ouvindo por outra pessoa que de repente pode ensinar algo errado. Então aí, ó, bingo, essa filha vai agir, fazer algo errado e a mãe vai culpar. Então isso é muito complicado e isso traz muita dor e sofrimento para essa criança, e essa adolescente, porque ela não consegue ver a mãe como um porto seguro. Ela tem essa separação. E quando essa criança se torna uma pessoa adulta, isso também não muda. Por mais que ela seja enganada pela essa mãe narcisista, mas ela percebeu que ao longo da vida dela, sempre houve essa barreira. Então, outros tipos de problemas que ela pode vir a passar, às vezes em um relacionamento, no qual ela pode estar em um relacionamento abusivo, que a probabilidade é muito grande um filho, uma filha de mãe narcisista se envolver em um relacionamento abusivo, porque foi a forma de amar, dando a continuidade do tipo de relacionamento que ela estava tendo com aquela mãe, e ela também não consegue contar. Ela não vê essa mãe como uma amiga, porque ela não consegue desabafar, ela não consegue conversar com essa mãe as suas piores dores, o que ela está vivendo dentro desse relacionamento ou em qualquer outro lugar. Ela não consegue ser genuína, autêntica com essa mãe, porque ela sabe que se ela tiver algum tipo de atitude diferente ao padrão que ela estabeleceu naquela família, essa pessoa ela vai ser discriminada, ela vai ser acusada. Essa mãe narcisista vai humilhar, mesmo que seja de forma sutil, ela não vai aceitar, ela vai criticar. Então, essa filha de mãe narcisista, o filho, vai vendo que existe uma barreira.
E isso vai impedindo desse filho ou essa filha confiar na mãe. Porque ela vai criar sempre aquele medo, é sempre aquela sensação de que algo vai acontecer, que é da mesma forma que ela viveu lá na infância. Esse medo da mãe, essa barreira da mãe, e isso ela leva para o resto da vida, essa sensação. E essa filha, às vezes, ela nem percebe que ela não pode ser autêntica, mas ela sente que tem alguma coisa ali que impede a aproximação da mãe. E ela percebe que quando ela está com a mãe, ela não pode ser quem ela é. Ela não pode usar as palavras que ela gostaria de usar. Ela não pode ser autêntica. Porque se ela for autêntica, ela vai ser taxada como uma pessoa errada. E quando ela está na presença dessa mãe, é como se diz, a gente precisa dançar conforme a música. Filhos de mãe narcisistas precisam dançar conforme a música da mãe narcisista. Esse padrão criado, ninguém pode ultrapassar essa barreira. E fica muito difícil. E isso é muito sério. Porque se uma criança, um adolescente, ela não consegue ser quem ela é, contar com a mãe, para contar suas dores, para dividir o que está acontecendo, ela está sujeita a permitir certas situações, porque ela não tem essa instrução dessa mãe. Então ela vai buscar instrução em qualquer lugar. E depois esse filho ainda vai ser responsável por tudo aquilo que está acontecendo. É uma criança, é um adolescente que está em formação, que ainda está aprendendo a sua própria realidade. E isso, consequentemente, é o ponto de partida para que outras coisas venham a acontecer na vida de um filho de mãe narcisista, consequentemente. Porque esse filho, ele vai agir segundo o que ele está aprendendo por aí. Esse filho vai agir de acordo com aquilo que está entendendo que é certo. E mesmo que faça algo errado, essa criança ela não tem uma instrução definida em relação àquela situação. E, consequentemente, se essa criança ela já percebeu essa barreira, isso vai alimentar outras situações, às vezes até abusos que essa criança pode passar, mas ela não tem coragem de falar para a mãe, porque ela não confia na mãe. Ela vê a mãe como uma pessoa que não vai acreditar, que vai punir, e isso é muito difícil. Tá bom, gente? Então esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Aqui na descrição do vídeo estão todos os meus contatos, caso você queira fazer sessão de terapia. Não se esqueçam de deixarem aqui seus comentários, compartilhem, divulguem esse vídeo. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sininho para as próximas notificações. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.